Chegou o momento que a gente vai para o De Mãe para Mãe com Joana Cruz, que vai falar sobre como tratar de assuntos delicados com a criança. Enquanto a gente vai assistir o VT, a doutora continua aqui fazendo a outra parte da depilação a laser. É com você, Joana. Isabela perdeu o pai em um acidente de carro há 5 meses. Ela e a mãe presenciaram tudo na estrada. Estavam num carro logo atrás. Ele foi socorrido consciente, mas morreu a caminho do hospital. Eu vinha dirigindo o carro atrás, ele dirigiu o carro da frente, o carro do pai dele. E na hora do acidente ela estava dormindo, mas quando eu socorri, né, eu tive que parar o carro atrás, deixei ela no carro. E aí quando eu estava socorrendo o Glauber, que eu olhei para o carro que eu estava, eu vi ela chorando. E aí eu fui lá no carro explicar para ela o que tinha acontecido. Ela perguntou se estava tudo bem, eu disse que ia ficar tudo bem. Ela fez uma analogia em relação a outro acidente de uma conhecida nossa, de uma parente nossa. E aí para ela estava muito bem. O pai, ela ainda conseguiu falar com ele. A gente socorreu ele, ela ainda brincou com ele, que ele estava gemendo, né, por conta do acidente. Ela achou que ele estava brincando com ela de careta, que eles costumavam brincar. E aí ele ainda teve o tempo de falar com ela que amava. Isabela, papai te ama. Ela olhou para ele, sorriu, disse que também amava. E ali eu acho que foi o momento mais que Deus permitiu que eles se despedissem. Então ela, na cabeça dela, ela estava com isso muito bem construído, da ligação que ela tinha com o pai. A reação de Isabela, de apenas 5 anos, surpreendeu toda a família. A mãe da Isabela estava me contando que ela reagiu muito bem à morte do pai, apesar de ser ainda bastante recente, vai fazer 5 meses, né, Clara? Como é que foi todo esse começo sem o pai na vida da Isabela? Eu imaginei, assim, todo o sofrimento que a gente teve na família. Eu acho que o que mais me doía era a forma dela ficar sem uma pessoa, sem uma referência, né? Então, mas a Isabela é um anjo que colocaram mesmo na nossa vida, porque a reação dela é que me dá força, que dá força para a família. Ela é a pessoa mais forte, a pessoa que encarou de uma forma mais tranquila, mais amena essa perda. Para mim, foi a pior parte, foi contar para ela, chegar para uma criança de 5 anos e dizer que ela nunca mais ia poder ver o pai, abraçar o pai. Então, ela reagiu de uma forma maravilhosa, porque quando eu cheguei para contar para a Isabela, eu fiz uma associação, porque eu chamava Glauber, meu marido, de anjo, né, meu anjo. Então eu fiz uma associação explicando para ela que o Papai do Céu precisava de um anjo a mais e que ela teria que dividir o pai com outras pessoas que precisavam dele. Então ela entendeu muito fácil, assim, ela compreendeu muito fácil, assim, ela acreditar que o pai era uma pessoa muito boa e que precisava agora morar no céu. A morte é um assunto difícil, até mesmo para nós adultos. Para os pequenos é ainda mais complicado, por isso eles precisam de todo o apoio e sinceridade na hora de lidar com essa situação, com a perda de alguém muito próximo da família. Eu vou conversar com a Kelly Novaes, ela é psicóloga especializada em atendimento infantil. Então, Kelly, sempre dizer a verdade, essa é a recomendação? Então é importante que a gente fale a verdade para a criança, que conte o que realmente aconteceu. E se a criança passa por uma perda, é preciso que os pais ou familiares mais próximos estejam atentos a alguns sinais que podem representar traumas. Quando a criança vem apresentando alguns sintomas, como uma irritabilidade constante, uma dificuldade de dormir, dificuldade em relação à alimentação e outros pontos, também uma queda no rendimento escolar, é importante procurar ajuda do psicólogo. E se isso vem sendo de forma recorrente e se você percebe que vem angustiando a criança, é importante comunicar tanto à escola quanto ao profissional. Muita mãe pode estar se perguntando em casa qual é o recomendável. Sinceridade, verdade, a gente já falou aqui, que é o principal, né? Agora, o recomendável é que a criança vá acompanhar o velório do tio, do avô, até mesmo do pai, da mãe, ou não? Evitar que a criança veja o corpo, acompanhe ali o enterro. Qual é o certo? Pronto.
Esses rituais de passagem, eles podem ser feitos de várias formas. Se a criança é pequenininha e a família acha que não deve, você pode pedir para que a criança escreva uma cartinha, faça um desenho, ou então faça mesmo uma oração, né? Se a família é religiosa, isso facilita bastante. Agora, se a criança já é maior e se ela quer participar desse processo, se isso é perguntado à criança e se ela recebe de uma forma tranquila, você, de uma forma calma, ela pode ir e pode participar do velório. Além do apoio familiar, Isabela recebeu acompanhamento psicológico, mas já teve alta. Aliviada, Clara conta que a filha está bem, fala naturalmente da morte do pai e sempre que sente saudade, Isabela conversa com ele, olhando para o céu. De lá para cá, ela entende ele como um anjo, ela fala com ele de uma forma lúdica, assim, ela quer falar com ele, ela olha para o céu, ela fala com ele olhando para o céu, ela vai para a janela e fala, e à noite reza por ele, fala e coloca ele nas orações como anjo dela. Então, quando eu tô triste, é ela que chega perto de mim e diz que o papai tá perto, que o papai tá aqui. E então, ela assim, eu acredito que para a criança, e eu procurei uma ajuda profissional depois, né? Não para contar, porque para contar a gente, acho que usou o sexto sentido de mãe, o bom senso de mãe. Mas depois eu procurei uma ajuda profissional, ela ficou sendo acompanhada, até que a psicóloga chegou para mim e disse que ela não precisava mais do acompanhamento, que ela tinha entendido o luto de uma forma lúdica, de uma forma certa, e que ela tinha o pai uma referência de uma pessoa que está no céu. As mães que estão nos assistindo, vós, tias, que passam por uma perda, né, de familiar, de uma pessoa próxima da criança, qual o conselho que você dá, que já passou por isso? Verdade. Eu acho que assim, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, mas tu vai contar para ela, tu vai levar, ela vai ver lá. Eu disse, vai, porque ela precisa passar por o processo de despedida. Porque o pai não sumiu do nada, a pessoa não sumiu do nada. Eu acho que a criança tem que entender, de uma forma lúdica, eu não vou explicar tudo, mas de uma forma lúdica a gente conseguir dizer para ela e ela ter o tempo dela de se despedir. E eu acho que a verdade é a principal coisa. Como é que ela está hoje? Bem, brincando, sorrindo. Ela fala sobre a morte do pai de uma forma tranquila, ela explica. Para ela é uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito natural a passagem. Ela sente falta, às vezes eu percebo ela um pouco mais triste, um pouco mais calada, com saudade. E daí a gente pega foto, eu mostro vídeo, eu falo de coisas legais. Às vezes eu digo, o que o papai faria agora? E aí ela mesma já tem uma referência, mesmo com 5 anos, mas ela tem a referência do que é o pai dela.